Mais um dia lendo as Sagradas Escrituras, clamando ao Senhor para que Ele fale aos nossos corações, que você tenha um dia maravilhoso, que você possa pegar as Sagradas Escrituras e ler. Muitas pessoas não têm esse hábito, muitos sequer leram a Bíblia, menos de 5% daqueles que se dizem cristãos leram a Bíblia uma vez de Gênesis a Apocalipse. Que nós não sejamos contados entre esses, que nós possamos ter zelo para com as coisas de Deus, lermos, meditarmos, sabendo que Deus fala de maneira inerrante por intermédio das Sagradas Escrituras. Bom dia a todos. Vamos ler a partir do capítulo 48 de Ezequiel hoje, tá? Live de número 469, dia 68 do ano. Que Deus seja exaltado e glorificado. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por mais uma semana, mais uma oportunidade que nós temos de nos deparar com a sua doce voz que emana através das Sagradas Escrituras. Fale aos nossos corações por intermédio do teu Santo Espírito, nos dê reverência para com as suas coisas, Pai. Não permita que gastemos tempo com outras coisas, ao invés de gastarmos tempo com as coisas que nos levam a refletir acerca da vida eterna, Senhor. As redes sociais, por vezes, tomam muito nosso tempo, coisas que poderíamos conhecer cada vez mais a Ti, nós temos desprezado. Obrigado por ter usado muitos homens até aqui, para que também fossem guardiões da Sua soberana palavra. Obrigado, e nós clamamos que o Senhor continue a nos direcionar, para que possamos viver de acordo com a Tua soberana vontade. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Pronto. Mais um dia. Vamos para cima. Ler as Sagradas Escrituras. E clamar ao Senhor. Comecemos. Ezequiel capítulo 48. Aqui está a lista das tribos de Israel e dos territórios que cada uma delas receberá. O território de Dan fica no extremo norte. Sua divisa segue a estrada de Etlon até Lebo-Hamate. E de lá para Hazar-Enã, na fronteira de Damasco. E com Ramate ao norte. O território de Dan se estende pela terra de Israel, de leste a oeste. O território de Asser fica no sul do território de Dan e também se estende de leste a oeste. A terra de Naphtali fica ao sul da terra de Asser e também se estende até o leste, de leste a oeste. Em seguida vem Manassés, o sul de Naphtali, e seu território também se estende de leste a oeste. Ao sul de Manassés fica Efraim, depois vem Ruben e em seguida Judá, todos com divisas que se estendem de leste a oeste. Ao sul de Judá fica a terra separada para um propósito especial. Ela terá 12,5 quilômetros de largura e terá as mesmas fronteiras de leste a oeste que os territórios das tribos. No centro dela estará o templo. A área separada para o Senhor terá 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Haverá uma faixa de terra para sacerdotes com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. No centro dela estará o templo do Senhor. Essa área será separada para os sacerdotes consagrados, os descendentes de Zadok, que me serviram fielmente e que não desviaram junto com o povo de Israel e com outros levitas. Essa será a sua porção especial quando a terra for distribuída, o território santíssimo. Junto ao território dos sacerdotes ficará a terra onde os outros levitas viverão. A terra separada para os levitas terá o mesmo tamanho e a mesma forma da terra dos sacerdotes, 12,5 km de comprimento, 5 km de largura. Juntas, essas porções de terra terão 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Nenhuma porção dessa terra especial poderá ser vendida, trocada ou usada por outros, pois pertence ao Senhor
é consagrada. Outra faixa de terra com 12,5 km de comprimento e 2,5 km de largura ao sul da área sagrada do templo será para uso público, para casas, pastos e terras comuns. No centro dela estará a cidade. A cidade terá 2.250 metros de cada lado, norte, sul, leste e oeste. Em volta da cidade haverá uma área aberta com 125 metros em todas as direções. Fora da cidade haverá uma área de plantações que se estenderá por 5 km para o leste e 5 km para o oeste, junto à divisa com a área sagrada. Essa terra de cultivo produzirá alimento para os trabalhadores da cidade. Os que vierem das diversas tribos para trabalharem na cidade poderão cultivar essa terra. A área toda, incluindo as terras sagradas e a cidade, formará um quadrado com 12,5 km de cada lado. As áreas que restarem para o leste e para o oeste das terras sagradas e da cidade serão do príncipe. Cada uma dessas áreas terá 12,5 km de comprimento e se estenderá em direções opostas para as fronteiras leste e oeste de Israel. No centro estarão as terras sagradas e o santuário do templo. Portanto, as terras do príncipe incluirão toda a área entre os territórios separados para Judá e para Benjamim, exceto a parte separada para as terras sagradas e para a cidade. Esses são os territórios separados para as tribos restantes. O território de Benjamim se estende pela terra de Israel, de leste a oeste. Ao sul de Benjamim fica o território de Simeão, que também se estende de leste a oeste. Em seguida vem o território de Isacar, com as mesmas divisas a leste e a oeste. Em seguida vem depois vem o território de Zebulon, que também se estende de leste a oeste. O território de Gad fica ao sul de Zebulon, com as mesmas divisas a leste e oeste. A fronteira sul de Gad vai de Tamar até as águas de Meribá. Em Cádiz, depois segue o ribeiro do Egito até o Mediterrâneo. Esses são territórios que serão distribuídos como herança a cada tribo. Eu, o Senhor soberano, falei. Essas serão as saídas da cidade, no muro norte, que tem 2.250 metros de comprimento. Haverá 3 saídas, cada um com o nome de uma das tribos de Israel. A primeira será chamada Ruben, a segunda Judá e a terceira Levi, no muro leste, que também tem 2.250 metros de comprimento. Estarão as portas chamadas de José, Benjamim e Dan, no muro sul, que também tem 2.250 metros, estarão as portas chamadas Simeão, Isacar e Zebulon. E no muro oeste, que também tem 2.250 metros de comprimento, estarão as portas chamadas Gad, Aser e Naphtali. A distância ao redor da cidade será de 9 quilômetros. E daquele dia em diante o nome da cidade será O Senhor está ali. Capítulo 1 do livro de Daniel. No 3º ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá. Permitiu que levasse da terra da Babilônia alguns utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais deu os nomes babilônicos. Deu os novos nomes babilônicos. Daniel passou a chamada de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abed-nego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei.
Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados 10 dias, compare nossa aparência com os outros rapazes, que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Capítulo 2. Certa noite, no 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que lhe dissesse o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós lhe diremos o que ele significa. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. Mas se disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. Eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho e então lhe diremos o que ele significa. O rei respondeu: sei o que estão fazendo, estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso conspiraram para me dizer mentiras na esperança de que eu mudarei de ideia. Diga-me, porém, qual foi o sonho, então saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi seu sonho. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim ao mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi seu sonho, e os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Enquanto Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência, perguntou-lhe por que o rei publicou um decreto tão severo. E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel veio ver o rei e imediatamente pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael, Azarias, o que havia acontecido. Pediu que suplicasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhe revelasse o segredo para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove o rei de seus tronos e põe em outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e reconhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele esteja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos e revelaste o que o rei exigiu. 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele.
Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho. O rei disse a Daniel, também chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: não existe sábios, encantadores, magos nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela segredos. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. Eu sei o segredo de seu sonho, não porque sou mais sábio que outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés uma mistura de barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e despedaçaram. Toda a estátua se desintegrou em um minúsculo pedaço de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo como se fosse palha, na eira. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra. Este foi o sonho. Agora direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é maior de todos os reis. O Deus dos céus lhe deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo, habitado, e pôs até os animais selvagens e as aves debaixo de seu controle. O Senhor é a cabeça de um. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como o ferro. Esse reino esmagará e despedaçará todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que lhe atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostra que esse reino será dividido. Como o ferro misturado com barro, ele terá um tanto de força do ferro. Algumas partes são fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o ferro não se une ao barro. Enquanto isso, esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Esse é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então, Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da citara, da lira, da harpa, do pífaro
e de outros instrumentos musicais. Prostrem no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando a sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro, enquanto ouvisse o som da trombeta, da flauta, da citara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir seus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego lhe responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, o rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos estátuas de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto que Sadraque, Mesaque e Abidnego, que seu rosto ficava desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteira, vestido com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar, e o 4º homem se parece com o filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, oficiais, governadores e conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que neles confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus, que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faça esse decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Capítulo 4. O rei Nabucodonosor enviou essa mensagem a povos de todas as raças, nações, línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, vivi em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizavam. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissessem o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos, adivinhos vieram, lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que ele significava. Finalmente Daniel se apresentou diante de mim, eu lhes contei o sonho. Ele se chama Beltesazar, em homenagem a meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele.
Disse-lhe: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que não há mistério que não possa resolver. Agora diga-me o que meu sonho significa. Enquanto estava deitado em minha cama, tive esse sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra, a árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Suas folhas eram verdes e novas, e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam em sua sombra. Aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo, que descia do céu. O mensageiro gritou: derrubam a árvore e cortem seus ramos. Arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Espalhem os animais selvagens sua sombra e as aves seus ramos. Mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze cercado de relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo, durante 7 períodos. Terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Por isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Beltesazar, esse foi o sonho que o rei Nabucodonosor tive. Agora diga-me o que ele significa, pois nenhum dos sábios de meu reino foi capaz de interpretá-lo. Mas você pode fazê-lo, pois o Espírito do Santo Deus está em você. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado de Beltesazar, ficou atônito, por algum tempo atemorizado com o significado do sonho. Então o rei disse a Beltesazar: não se assuste com o sonho, nem com seu significado. Beltesazar respondeu: meu senhor, gostaria que os acontecimentos pronunciado nesse sonho ocorresse a seus inimigos, e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo. Tinha folhas verdes e novas, era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu e seu domínio até os confins da terra. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e que disse: derrube a árvore e destrua, mas deixe na terra o toco, com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde. Que seja molhado pelo orvalho do céu e viva como os animais do campo por 7 períodos. Este é o significado do sonho, ó rei, o que Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor, o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos, com os animais selvagens. Comerá capim com os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domine. O rei Nabucodonosor, aceite o meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe de seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então o rei continuará a prosperar. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade da Babilônia, com meu próprio poder construí esta cidade para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Viverá deste modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim com os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e suas unhas se parecerem como as garras de pássaros. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade se voltou. Louvei e adorei ao Altíssimo e honrei que ele vive para sempre, aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações comparados a ele. Os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros nobres me procuraram e foi restaurado ao meu reino com
com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico, honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros. Ele tem o poder para humilhar os orgulhosos. Capítulo 5. Muitos anos depois, o rei Beltesazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto Beltesazar tomava vinho, ordenou que trouxesse as taças de ouro e prata que seu antecessor, Nabucodonosor, havia tirado do templo em Jerusalém. Queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas e suas concubinas. Então trouxeram as taças de ouro no templo, à casa de Deus em Jerusalém, e o rei de seus nobres, suas esposas e concubinas beberam nelas. Enquanto tomavam o vinho, louvavam seus ídolos, feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. De repente, viram dedos de mão humana escreverem no reboco da parede do palácio real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos. Disse aos sábios da Babilônia: quem quiser ler essa inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho. Em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Ele se tornará o terceiro em importância em meu reino. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem de dizer o que ela significava. O rei ficou muito assustado, e seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. A rainha mãe soube do que estava acontecendo ao rei e seus nobres, e foi depressa à sala dos banquetes. Disse ela a Beltesazar: que o rei viva para sempre. Não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele o espírito do Santo Deus. Durante o reinado de Nabucodonosor, esse homem demonstrou percepção, entendimento, sabedoria como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, nomeou o chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Esse homem, Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária, cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver problemas difíceis. Mande chamar Daniel e ele dirá o que significa a inscrição. Daniel foi levado à presença do rei e lhe perguntou: você é Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor? Soube que o espírito dos deuses está em você, e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Seus sábios encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significavam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e dizer o que significam, será vestido com um manto vermelho. Em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em seu reino. Daniel respondeu ao rei: guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa, mas eu lhe direi o que significa a inscrição. Ó rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor, Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que os povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar, honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado do seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano, sua mente se tornou como a de um animal e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Ó Beltesazar, o Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso, sabia de tudo isso e mesmo assim não se humilhou. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze e ferro, madeira, pedra e pedra, deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou o Deus que lhe dá fôlego de vida e controla seu destino. Por isso Deus enviou a mão e escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Este é o significado das palavras. Mene
Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o Medo, tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Capítulo 6. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada um deles. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo na frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e se encontraram orando, pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei, nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e o colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã, bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendesse os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões junto com as suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegasse ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído, seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra.
Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Anteriormente, capítulo 7. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel, teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isto que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão, com asas de ar. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano. Ele foi dado à mente humana. Vi então a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca entre os dentes 3 costelas. Ele foi tirado. Levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida surgiu a terceira dessas bestas, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de aves nas costas e 4 cabeças. Ele foi dado grande autoridade. Então, em minha visão naquela noite, vi uma 4ª besta terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava o resto debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Verso 8, desculpa. Eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo com rodas de chamas ardentes. Um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam. Milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até a 4ª besta foi morta e seu corpo destruído e lançado ao fogo. Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas eles tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo que tinha visto, e minhas visões me aterrorizaram. Por isso aproximei-me de um dos que estava em pé junto ao trono e perguntei o que tudo aquilo significava. Ele explicou: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todo sempre. Então eu quis saber o verdadeiro significado da 4ª besta, tão diferente dos demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas com dentes de ferro e garra de bronze, e esmagado os restos com os pés. Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça, e o pequeno chifre que surgiu depois e derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra o povo santo de Deus e o derrotava. Até que o ancião Altíssimo veio e pronunciou a sentença em favor de seu povo santo. Então chegou o tempo de o povo santo tomar posse do reino. Depois ele me disse: a 4ª besta é o 4º reino que dominará a terra e será diferente de todos os outros. Devorará o mundo inteiro, pisoteará, esmagará tudo que tiver em seu caminho. Seus 10 chifres são 10 reis que governarão esse império. Então surgirá outro rei, diferente dos 10, que subjugará 3 reis. Ele desafiará o Altíssimo e oprimirá o povo santo do Altíssimo. Tentará mudar suas festas sagradas e suas leis, e eles serão colocados sob o controle dele por um tempo, tempos e meio tempo. Contudo, o tribunal o julgará. Todo seu poder será tirado e completamente destruído. Então serão dados ao povo do Santo Altíssimo a soberania, o poder, a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Assim terminou a visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos, e meu rosto ficou pálido de medo. Mas não contei essas coisas a ninguém. Somente até aqui. Terminamos dessa forma mais um dia.
Terminamos hoje então do 48 a Daniel 7. Amanhã será dia 470, dia 10/3, live 69, a partir de Daniel 8. Amém? É isso. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Que vocês possam continuar meditando, compartilhando da palavra do Senhor, orando para que Ele continue a direcionar a nossa mente e nosso entendimento. Amanhã nós terminaremos os profetas maiores e iniciaremos os profetas menores. Que Deus seja glorificado. Tamo junto, um beijo no coração, convide mais pessoas para estarem aqui. Essa leitura é primordial para que possamos avançar em conhecimento daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Um beijo no coração, fui.